1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Quem já achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então esse texto do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios fala sobre os dons espirituais. O versículo de número 4 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5 diz assim: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Amém? Então há diversidade de dons, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de talentos, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de serviços, poderíamos assim dizer, mas o Senhor é o mesmo. A Bíblia Sagrada diz que Ele usa quem Ele quer, Ele usa como Ele quer, Ele usa na hora que Ele quer e onde Ele quer. Deus, Ele é supremo, Ele é o Deus todo-poderoso. Nós acabamos de cantar agora uma parte desse cântico, né, desse louvor que foi efetuado agora há pouco aqui, que Ele é o dono do plano perfeito, Ele é o Deus todo-poderoso. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, glorificando o nome desse Deus, que é o plano perfeito da salvação, que é o Deus dono de todas as coisas, Ele é o soberano, Ele é o perfeito, Ele é o maravilhoso, e nós nos prostramos diante dEle e adoramos o Seu nome. Então Deus, irmãos, Ele é o dono de todas as coisas, é Ele que comanda todas as coisas. Agora, Ele usa homens para a realização da sua obra. A Bíblia Sagrada diz em um texto determinado, que os anjos quiseram fazer aquilo que nós fazemos, mas Deus não permitiu que os anjos fizessem. Deus disse assim: é o homem que tem que fazer, é a mulher que tem que fazer, é o ser humano que tem que fazer. Os anjos quiseram pregar a palavra, os anjos quiseram fazer a obra de Deus, mas Deus disse assim: não, é o homem que tem que fazer, é a mulher que tem que fazer, é o ser humano que tem que fazer. Então, irmãos, cada um de nós temos uma missão, cada um de nós temos uma função na obra de Deus. É por isso que eu li o texto aqui acerca dos dons espirituais. Cada um de nós temos um dom espiritual. Cada um de nós temos um talento que Deus colocou na nossa mão para nós realizarmos esse talento para a glória de Deus. Quem sabe você está sentadinho aí na cadeira, bem confortavelmente, sentadinho aí na cadeira, e você pensa assim: bom, eu não tenho nada para fazer, Deus não me deu nada para fazer. Engano seu. Todos nós temos o que fazer na obra de Deus. Todos nós. Se eu fosse começar aqui, enumerar pelas cadeiras, eu iria passando por cada cadeira, e dizendo para cada um que você tem alguma coisa para fazer na obra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que mesmo aquele membro que tem menos importância no nosso corpo, ele tem também a sua importância para a glória do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz assim, que até o nosso dedinho, o minguinho do nosso pé, ele tem uma importância.
Até o dedinho mindinho da nossa mão, ela tem uma importância. Até a unha que está na ponta do nosso dedo, ela tem uma importância no corpo. É por isso que ela está aqui, senão nós não teríamos unha. Então, irmãos, cada um de nós temos o que fazer. Não adianta você falar assim: eu não tenho nada que fazer na obra de Deus. Engano seu. Cada um de nós temos o que fazer na obra do Senhor. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a partir do momento que nós nos colocamos nas mãos de Deus, nós temos alguma coisa para fazer. A gente precisa orar para Deus mostrar aquilo que Ele quer que a gente faça. Às vezes a gente não faz nada porque a gente ainda não descobriu o que é. Às vezes a gente não faz nada porque a gente ainda não orou, pedindo orientação de Deus. Às vezes a gente pensa que a gente não tem nada para fazer porque a gente ainda não se ajoelhou, a gente ainda não se colocou diante do Senhor. A gente ainda não pediu para Deus ainda: Deus, mostra para mim o que é para eu fazer para o crescimento da tua obra. Irmãos, cada um de nós temos um chamado. Alguns têm um chamado específico, alguém tem chamados específicos, mas todos nós temos chamado para fazer alguma coisa na obra de Deus. Quem aqui acredita assim, levanta a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 4: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5: e também há diversidade nos dons, mas o Senhor é o mesmo. Versículo de número 11: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e falando sobre esse assunto dos dons espirituais, falando sobre esse assunto tão importante que é o assunto dos dons espirituais, falando sobre esse assunto tão importante, nós aprendemos, irmãos, que o dom é a ferramenta que Deus nos dá para fazer a sua obra. O que seria do pedreiro sem a sua colher de pedreiro? O que seria do pedreiro sem a sua pá, vamos dizer assim? O que seria do pedreiro sem a sua serrinha de cortar piso? Eu participei muito esses dias aqui do trabalho dos pedreiros, irmãos. O que seria do pedreiro sem aquela serrinha de cortar piso? O que seria do pedreiro sem a sua colher, né, de pedreiro? O que seria do pedreiro sem a sua carriola? O que seria do pedreiro sem o seu instrumento de trabalho? O que seria do mecânico sem a sua chave de fenda, sem a sua chave de boca, sem a sua chave de grifo? O que seria do pedreiro, do mecânico, sem o seu macaco para erguer o carro? O que seria do mecânico sem o seu instrumento de trabalho para consertar um carro? Irmãos, assim somos nós na presença de Deus, sem as ferramentas para trabalhar. Nós nunca conseguiremos fazer nada na obra do Senhor sem as ferramentas que Ele tem para colocar à nossa disposição. Irmãos, os dons espirituais, eles são as capacidades sobrenaturais que o Senhor coloca nas nossas mãos para o crescimento da obra. Os dons espirituais, os dons que Deus nos dá, eles são as ferramentas concedidas a cada um de nós para serem usadas em prol do crescimento do reino de Deus. Então, cada um de nós temos um dom, cada um de nós temos uma ferramenta para usar na obra de Deus.
Irmãos, e essas ferramentas, elas são sobrenaturais. Nós não podemos trabalhar com ferramenta natural. Nós precisamos trabalhar com ferramentas sobrenaturais, ferramentas ungidas por Deus, para que atinja o objetivo. Cada um de nós temos os nossos dons, as nossas ferramentas. Irmãos, a gente lê 1 Coríntios capítulo 12, a gente acha que os dons são apenas aqueles 9 que estão lá. É verdade ou não é? Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 12, a gente acha que os dons espirituais, eles são somente aqueles que estão lá em Atos no capítulo 12. O dom da profecia, o dom da palavra da sabedoria, o dom do discernimento de espíritos, não é? E o dom da fé, o dom de operação de maravilhas, de milagres, o dom das línguas estranhas, da interpretação das línguas. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. A gente pensa que esses são os dons espirituais. Toda vez que a gente fala sobre dons espirituais, a gente pensa que é só esses que existem. Que é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé, os dons de curar, operação de maravilha, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de língua. São os 9 dons que estão em 1 Coríntios capítulo 12. A gente pensa que são só esses dons que a Bíblia fala que existe. Irmãos, apesar desses dons aqui serem de suma importância para a igreja, o dom das línguas estranhas é muito importante. O dom da interpretação das línguas é muito importante. É gostoso quando a gente vê uma pessoa falando em línguas estranhas. É gostoso ou não é? A gente também se sente edificado. Irmãos, o dom da palavra da sabedoria, quando uma pessoa abre a boca e profere uma palavra de sabedoria vinda da parte de Deus, olha que gostoso. É o dom da palavra da sabedoria. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 8. Irmãos, o dom da fé, não é essa fé comum, natural, não, é a fé dom espiritual. Que bonito uma pessoa que tem o dom da fé mesmo, aquela fé que opera milagres, opera maravilhas, aquela fé que manda um monte sair daqui e se transportar para lá. O monte, ele sai daqui e vai para lá. Irmãos, é a fé, dom espiritual. Que gostoso que é, e todos nós deveríamos ter esse dom maravilhoso. É bonito a gente ver uma pessoa que tem o dom de curar, né, pastor Alex? Coloca a mão na cabeça de uma pessoa, sai doença, e a doença sai na mesma hora. É o dom de curar. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 e 9, está aí na sua Bíblia. Os dons de curar. A pessoa, ela coloca a mão, às vezes nem precisa colocar a mão na cabeça da pessoa, a doença já vai embora. Como é bonito! O outro dom que é também muito comum, o dom da operação de milagres. Dom da operação de milagres. Senhor, faz chover, e de repente a nuvem começa a se formar e começa a chover, não é? É o dom de milagre, operação de milagres, milagres extraordinários, não é? Irmãos amados, assim como Jesus mandou o vento e o mar se acalmar, é o dom de operação de milagres. Irmãos, como é gostoso a gente ouvir uma pessoa que tem o dom da profecia. A pessoa coloca a mão na cabeça de alguém e diz assim: eis que te digo, e Deus transmite uma palavra para aquela pessoa. Uma palavra que a pessoa que está entregando não sabe, uma pessoa talvez desconhecida, o profeta nunca viu, nunca conheceu, não sabe quem que é, e Deus manda, vai lá, bota a mão na cabeça e entrega uma palavra para aquela pessoa. A pessoa vai, coloca a mão e entrega uma palavra. Olha, está acontecendo isso, mas Deus está dizendo isso para você. É o dom da profecia.
São os dons que nós conhecemos mais. Irmãos, o dom do discernimento de espíritos é quando o diabo está usando uma pessoa. A pessoa que tem o dom do discernimento chega lá e diz assim: sai demônio, e o demônio vai embora, na mesma hora que todo mundo estava achando que era Deus que estava falando. A pessoa que tem o dom do discernimento, ela chega e repreende, e o demônio vai embora. O demônio da enganação. A igreja precisa muito desse dom do discernimento de espíritos, para saber discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. A hora que o diabo está aproveitando de uma situação para enganar a igreja, para enganar as pessoas, é o dom do discernimento de espíritos. O outro dom é o dom da interpretação de línguas. A gente fala muito, né? A pessoa fala em línguas, o outro se levanta e começa a interpretar as línguas estranhas que o outro está falando. Olha que bonito, irmãos. Esses são os dons mais comuns que nós conhecemos. Mas são só esses dons que a Bíblia tem? Não, não. A Bíblia, irmãos, ela fala de mais dons. É que muitas vezes a gente se atém apenas a esses, mas a Bíblia, ela nos dá muito mais dons, irmãos, que a igreja precisa buscar, que a igreja precisa ter, que a igreja precisa viver. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, do 6 ao 8, diz assim, o dom de profetizar. Olha, aqui fala também sobre o dom de ministrar. Irmãos, é um dom que não está em 1 Coríntios capítulo 12. O dom de ministrar, aquela pessoa que tem a unção de Deus ao ministrar, ao pregar a palavra, ao entregar uma palavra de Deus para a igreja. Irmãos, é o dom de ministrar. Ele é dado por Deus, não é para qualquer um. Eu sempre ouço dizer, Vanessa, que existe uma diferença muito grande entre você pregar e você fazer um discurso, né? A pessoa às vezes ela usa um microfone para ela fazer um discurso muito bonito, todo mundo bate palma, todo mundo acha legal aquele discurso que a pessoa fez. Mas agora, irmãos, a pessoa que tem o dom de pregar, o dom da ministração é diferente. Ela chega, pega o microfone. Quando ela abre a boca, o Espírito Santo de Deus já começa a trabalhar. Não é um discurso, não é uma oratória, é algo que vem de cima, é algo que vem de Deus. A pessoa começa a falar, as pessoas já começam a se edificar. A pessoa começa a falar, as pessoas já começam a se encher com o Espírito Santo. A pessoa começa a falar, o Espírito de Deus já começa a operar, e o nome do Senhor é glorificado, e as pessoas se convertem, aceitam Jesus e transformam de vida. Irmãos, é um dom espiritual que não está em Coríntios capítulo 12, o dom de ministrar. O dom do ensino também é outro dom, é o dom de ensinar. É aquela palavra que o dom dela não é pregar, o dom dela é ensinar a palavra de Deus. Irmãos, ela tem um conhecimento, uma sabedoria tão profunda, tão maravilhosa, que ao abrir a sua boca, as pessoas ficam admiradas da sua sabedoria. A pessoa fala com sabedoria, e as pessoas aprendem a palavra com sabedoria. É o dom de ensinar. Tem outros que têm o dom de exortar. Está aqui em Romanos capítulo 12 também. Versículos 6, 7 e 8, é o dom de exortar. Agora, quando a gente fala sobre o dom de exortar, não é aquele dom de pegar no colarinho da pessoa e chacoalhar ela e dar uma exortada. Quando a gente lê na Bíblia exortar, tem muita gente que pensa nisso, Marcelo, que é chamar a atenção das pessoas. Não é o dom de exortar, esse não é o dom de exortar. Irmãos, o dom de exortar é você chamar a pessoa do lado
e você dizer assim: meu filho, você está fazendo isso, está errado. Eu vou dar um conselho para você, age assim, 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 que as coisas vão dar certo. Olha, vamos orar junto, Deus vai te abençoar, mas abandona esse caminho, que por esse caminho não vai dar certo, você vai para o inferno. Olha, ouça o meu conselho, eu estou aqui para te ajudar naquilo que for necessário. Irmãos, esse é o dom de exortar. Olha no dicionário bíblico para você ver aí se não é isso. Não é chamar a atenção da pessoa, não é pegar a espada e enfiar no peito da pessoa. Isso não é dom de exortar. O dom de exortar é aquela pessoa que tem o dom do companheirismo. Chegar na pessoa e avisar o perigo que ela está enfrentando, se ela continuar na situação que ela está e no caminho que ela está. Amém, irmãos? Quem está me entendendo, diga amém. Louvado seja Deus. O dom, irmãos, de contribuir, Romanos capítulo 12, do 6 ao 8, é aquela pessoa que tem o dom de contribuir. A pessoa tem facilidade de contribuir, a pessoa não tem dificuldade nenhuma de contribuir, ela gosta de contribuir para a obra de Deus. Vocês conhecem alguém assim ou não? Conhece alguém assim? Pessoa que gosta de contribuir, tudo quanto é contribuição na igreja, a pessoa é a primeira que vem ali e dá o nome. Irmãos, é o dom de contribuir. Tem pessoas que têm esse dom, é um dom. Agora já tem aqueles que não têm esse dom, mas a pessoa que tem o dom de contribuir, ela gosta de contribuir, ela se sente bem contribuindo, ela gosta de fazer isso, e ela sabe que está fazendo isso em prol do crescimento do reino de Deus, e o seu crescimento espiritual também. Leia aí, Romanos capítulo 12, versículos 6, 7 e 8, é o dom de contribuir. Irmãos, é um dom também. Não é só a profecia, curar, revelar, entregar, falar em língua que é dom, não. Contribuir também é um dom. E a gente precisa desse dom na igreja. O dom de presidir, Romanos capítulo, já estou terminando. Romanos 12, o dom de presidir. Tem pessoa que tem o dom, pastor Zé Roberto, de presidir. Ele está no lugar certo. Ele toma as decisões certas. Ele faz aquilo que é necessário fazer. A pessoa, ela está no lugar que Deus colocou ela, é o dom de presidir, o dom de exercitar a misericórdia. Irmãos, como falta esse dom nas igrejas, né, Adilson? O dom de exercitar misericórdia. O dom que mais tem por aí é pisar no pescoço, né? Pisar no pescoço. O dom que mais tem por aí é quando o coitadinho está conseguindo sair da água. O dom que mais tem por aí é pegar a cabeça do camarada e acabar de afundar, para morrer mais logo, né? Esse é o dom que mais tem por aí, é ver os outros se dando mal, é ver a destruição das pessoas, né? Mas a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que exercitar misericórdia é um dom espiritual. É a pessoa que se compadece dos outros, ela ama as pessoas, ela gosta de ver as pessoas se sentindo bem, ela ama isso, ela gosta disso, ela gosta de ajudar as pessoas, né, irmã Alba? Ela gosta de estar junto, ela gosta de estender as mãos, né, Cris? Ela gosta de ajudar. Irmãos, é o dom de exercitar a misericórdia. Ela gosta de estar do lado das pessoas. Irmãos, é um dom espiritual maravilhoso, maravilhoso. Irmãos, 1 Coríntios 7,7, esse você vai achar esquisito, mas é um dom também. 1 Coríntios, é isso que eu falei? 1 Coríntios 7,7, o celibato também é um dom. Ô pastor, mas o que é isso? Celibato é dom? Tem pessoas que têm o dom do celibato. A pessoa tem o dom de não se casar, para fazer a obra de Deus.
a pessoa ela se abstém do casamento para fazer a obra. Paulo, ele tinha esse dom. Verdade. Então, irmãos, a pessoa, ela resolve, a pessoa, ela se coloca numa posição diante de Deus, e ela diz assim: eu não vou me casar, porque eu quero fazer a obra de Deus sem impedimento. Tem alguns missionários da MISPA que têm esse dom, abriram mão do casamento, né, Vanessa? Para viajar lá para a África, viajar não sei para onde, para Moçambique, para fazer a obra de Deus. É um dom, e a pessoa consegue viver sozinha. Ela não sente nenhuma dificuldade de viver sozinha para fazer a obra de Deus. Então é um dom espiritual, é um dom também. 1 Coríntios 7:7. Vamos continuar, porque eu quero terminar. 1 Coríntios 12:28. 1 Coríntios 12:28. Tem mais dons aí. Apóstolos. Apóstolos. O que é o dom do apostolado? Irmãos, o dom do apostolado é aquele que tem o dom de abrir igrejas. O dom dele é abrir igreja. Depois que ele abre uma igreja, se ele permanecer lá, ele acaba com tudo de novo. Ele arrebanha as pessoas, ele prega o evangelho, as pessoas aceitam Jesus, as pessoas vêm, a igreja começa a crescer, e aquele monte de gente, está na hora de tirar ele de lá e mandar para outro lugar, porque se ele ficar mais 2 anos ali, ele acaba com tudo de novo. Então é a pessoa que tem o dom de abrir igrejas. Ela não consegue ficar muito tempo num lugar só. É assim que as obras missionárias trabalham. Tem missionários que têm esse dom. Então é o dom do apóstolo. Hoje, né, o dom do apóstolo, o apóstolo aí está sendo entendido de uma outra maneira, né? É como um título que a pessoa tem. Eu sou um apóstolo, né? É título que a pessoa tem. O outro tem o título lá do apóstolo. O outro tem o título do quê, pastor? Tem mais título aí. Bispo, qual é o outro? Não, tem mais, não é? O bispo e pastor é o menor que tem. Aí tem os outros. Patriarca. Irmãos, hoje tem até os patriarcas. O camarada se intitula como patriarca. Ele é o patriarca. Todo mundo o reconhece como patriarca. Tem alguns aí que vai aparecer daqui uns dias que vão ter o dom de querubim. Vocês vão ver, isso aí não vai demorar muito tempo não, viu? Começou como pastor, depois foi para bispo, depois foi para apóstolo, depois foi para patriarca. Daqui a pouco já vai aparecer os querubins e os serafins. Aí não vai mais para cima, porque aí já tem que virar Jesus, né? Vai virar Jesus, aí não tem como, aí não tem jeito. Então, irmãos, o apóstolo é o que tem dom de abrir igreja. Ele abre igreja. É isso que os apóstolos faziam lá no Novo Testamento. Eles saíam abrindo igrejas, porque eles tinham tido uma experiência real. Mas vamos correr aqui. Profetas, mestres, apóstolos, também, né? Coríntios 12, o dom de socorro. Você sabia disso? Que o dom de socorro também é um dom espiritual? É aquela pessoa que gosta de socorrer o outro na hora da necessidade. Enquanto todo mundo corre da pessoa, aquela pessoa tem o dom de correr lá para socorrer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, dom de socorros, dom de governar, é um dom, irmãos, dom de governar. Efésios capítulo 4, versículo 11, vamos para Efésios 4:11 agora. Aqui fala novamente do dom de apóstolos, o dom de profeta, e agora fala do dom de evangelista. Irmãos, evangelista é um dom espiritual.
É aquela pessoa que não é um apóstolo, ela não é um pastor, mas ela é uma pessoa que prega o evangelho, que gosta de pregar o evangelho. Ela prega aqui, ela prega ali, ela prega lá, ela prega lá. O negócio dela é evangelizar. Não é pastorear igreja e nem abrir igreja. O dom da pessoa é evangelizar. E aqui no Efésios 4:11, fala muito sobre isso, a uns Deus deu para pastores, doutores, profetas, evangelistas, doutores e assim por diante. Só para os irmãos entenderem mais ou menos como que funcionam as coisas. E também, Efésios capítulo 4:11, fala sobre os pastores mestres, pastores que trabalham na área do ensino. 1 Pedro 4:11, falar, o dom de falar, de ensinar. E o último, irmãos, é o dom de servir. Dom de servir. 1 Pedro 4:11. Servir também é um dom espiritual. Você sabia disso? É aquele que está sempre pronto para servir naquilo que for necessário. É aquele que está sempre pronto para servir naquilo que for preciso. É o servo, é o escravo, é o doulos. É aquele que está sempre pronto para servir. Ele está sempre atento naquilo que ele pode servir. Eu posso ser útil para alguma coisa na igreja? Pode. Vai ali no estacionamento do lado e carpe o quintal ali da igreja para mim. É o dom de servir. A pessoa está disposta a fazer isso e ela vai sem reclamar. Sabia disso? Ela vai sem reclamar. Pastor, o que está precisando aqui na igreja? Olha, meu querido, eu estou precisando aqui na igreja de alguém que vem aqui para limpar todos os bancos da igreja. É o dom de servir. Alguém, você pode estar até achando estranho eu estar falando isso, mas já aconteceu muito comigo isso aqui na igreja, de pessoas chegarem para mim aqui na frente e dizer assim: pastor, eu estou à disposição naquilo que o senhor precisar para servir, nem que seja para lavar banheiro, pastor, eu estou à disposição. E eu estou vendo as pessoas sentadas no meio do auditório, são provas de que eu não estou mentindo. Não vou pedir para levantar a mão por questão de ética. Algumas pessoas: pastor, o que é necessário? O que está precisando aqui para eu servir? Eu quero fazer alguma coisa para a igreja. É o dom de servir. Irmãos, é um dom também. Assim como o dom de curar, assim como o dom de profetizar, assim como o dom das línguas estranhas, assim como a interpretação das línguas, assim como o dom de curar, servir, segundo o texto que eu acabei de ler, 1 Pedro 4:11, também é um dom. Tem pessoas que têm esse dom de servir, seja em que área for. Então, irmãos, eu trouxe essa palavra nessa noite, só para a gente aprender mais um pouco da palavra, né? Eu poderia estar falando aqui sobre cura divina, sobre libertação, sobre outro assunto qualquer, mas Deus tocou no meu coração para falar sobre os dons espirituais, que são muitos, não são só aqueles que estão em 1 Coríntios capítulo 12, aqueles mais comuns, tem muitos dons espirituais. Vamos orar para que Deus nos mostre em que área que Ele quer nos usar dentro da sua igreja. Amém? Dobre os seus joelhos, não é agora não, depois. Dobra seus joelhos, lá na sua casa, de madrugada, aqui na igreja mesmo, e fala para Deus assim: Senhor, em que área que o Senhor quer que eu ajude, que eu atue? Mostra para mim qual é o meu dom, mostra para mim qual é o meu talento, e Deus vai te mostrar, e você vai fazer a obra dele com alegria, mesmo que seja aquele dom que ninguém vê, mesmo que seja aquele dom que pareça não ter nenhuma importância,
mesmo que seja aquele dom que não aparece, mesmo que seja aquele dom escondidinho, mas Deus tem um dom, e Ele quer te usar, Ele quer fazer de você uma bênção na mão dEle.